Vem chegando, pessoal, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Pelos próximos 35 minutos eu te peço companhia para tocar o nosso barco. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro, e agora você tem tudo para ficar muito bem informado, porque o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo. Sejam bem-vindos novamente. Como sempre, eu começo o jornal fazendo um convite para você aí de casa. Olha, não tem mais desculpa para não acompanhar o Expresso. Mas, Gabriel, se eu for sair de casa, se eu for ao trabalho, se eu for ao mercantil, se eu for deixar meu filho no colégio, calma que essas perguntas serão respondidas. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para não ter risco de você se perder no caminho. Como você está vendo, acesse o canal da Rede União, se inscreva, pessoal. A inscrição é muito importante. E depois você pode acessar nossos arquivos, edições anteriores, conteúdos anteriores e, claro, nossa programação ao vivo. Tá vendo como é prático? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação, mas não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado quando tiver algum conteúdo novo. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. O número de casos ativos de Covid-19 no Brasil voltou a ultrapassar os 100 mil após semanas abaixo dessa marca. Segundo a atualização desta terça-feira, dia 4, do Ministério da Saúde, há 100.499 pessoas infectadas com a doença no país. O balanço aponta também que em 24 horas, no caso entre segunda-feira, dia 3, e esta terça, as autoridades de saúde registraram 18.759 novos casos e 175 mortes em consequência de complicações associadas à doença. Com os novos casos confirmados, o total de pessoas contaminadas com o novo coronavírus chegou a pelo menos 22.323.837. Com a atualização, a quantidade de vidas perdidas para a pandemia alcançou 619.384. E embora o número de casos confirmados de Covid-19 tenha subido nas últimas semanas, a ocupação de leitos em decorrência da doença permanece em patamares baixos, por exemplo, aqui no Ceará. Até às 8 horas da noite de ontem, a ocupação de leitos de enfermaria voltados ao tratamento de pessoas com Covid-19 estava em 38,49%. A de unidade de terapia intensiva, a UTI, estava semelhante, 32,85%. Ambos os tipos dizem respeito a leitos de adultos. Especialistas pontuam que a diferença entre o ocorrido em outros momentos de contaminação acelerada do novo coronavírus e o atual cenário é a vacinação, que é a condição essencial para que os diagnósticos positivos causem menos hospitalizações ou até mesmo tipos graves de desenvolvimento dos sintomas. E a França identificou uma nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações genéticas, sendo que uma delas está associada a um potencial aumento da transmissão do vírus. Segundo pesquisadores do Instituto Hospitalar Universitário, o IHU de Marsella, que fizeram a descoberta, a nova estirpe do SARS-CoV-2 tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao possível aumento de contágios. A variante, da qual pouco ainda se sabe, foi batizada pelos cientistas com as iniciais do Instituto, IHU, e deriva de outra, AB.1640, detectada no fim de setembro de 2021 na República do Congo e atualmente sob vigilância da Organização Mundial da Saúde. Na França, os primeiros casos da nova variante foram observados na localidade de Forcalquier, na região de Provença-Alpes-Costa Azul. Na mesma região, mas em Marsella, uma dezena de casos surgiram associados a viagens a Camarões, país que faz fronteira com a República do Congo. E ontem, terça-feira, o Ministério da Saúde deu início à audiência pública sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde promoveu nesta terça-feira uma audiência pública para discutir a vacinação contra a Covid-19 de crianças com idade de 5 a 11 anos. O debate foi realizado na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em Brasília. Representantes da pasta e especialistas de entidades ligadas ao tema discutiram a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, dia 3, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses para crianças de 5 a 11 anos devem começar a chegar ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. O laboratório Pfizer, fabricante do imunizante, confirmou o prazo previsto pela pasta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deu aval para a aplicação da vacina da Pfizer em crianças na faixa etária em questão. Diante disso, o Ministério liberou a vacinação para o público infantil, mediante a apresentação de prescrição médica. Até o momento, pelo menos 20 estados e o Distrito Federal já adiantaram que não vão exigir o pedido médico no ato da vacinação. Em nota, a Associação Médica Brasileira, a AMB, defendeu a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Segundo a entidade, a autorização da Anvisa para a aplicação do imunizante segue os mesmos critérios de segurança e eficácia utilizados para as demais faixas etárias. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, também divulgou nota técnica em que defende uma análise técnica rigorosa por parte da Anvisa no processo de autorização do imunizante. A entidade destacou que a vacinação infantil já foi iniciada em outros países e é considerada ferramenta fundamental no controle da pandemia. De acordo com o governo federal, a inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação deverá priorizar crianças com deficiência permanente ou comorbidades e as que vivem com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19. Rosana Leite, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, falou que a maior parte das 100 mil contribuições da consulta pública encerrada no domingo foi contra a obrigatoriedade da receita médica para vacinar crianças contra o coronavírus. Bem, gente, o resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para a vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. A secretária informou que a pasta apresentará hoje um documento com posicionamento a respeito da vacinação de crianças e adolescentes. Disponível por 11 dias, a consulta pública colocou em discussão a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Ministério tem se posicionado a favor de que a vacinação dessa faixa etária ocorra mediante a apresentação de uma prescrição médica e, claro, o consentimento dos pais. Sobre a vacina da gripe, surto que também está deixando as autoridades atentas e em busca de conter a propagação, o Instituto Butantan está produzindo uma vacina contra a nova cepa. Diante do intenso aumento de casos de gripe no Brasil, principalmente causados pela influenza H3N2, o Instituto Butantan está produzindo uma nova vacina contra a gripe que irá conter essa cepa do vírus do subtipo DAVEN. Segundo o Butantan, os imunizantes serão distribuídos no Sistema Único de Saúde já em 2022. A nova vacina contra a influenza será trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2, do subtipo DAVEN e a cepa B. Segundo o Instituto, o imunizante será importante para combater o surto de influenza H3N2, que atinge o Brasil e contém o espalhamento do vírus. O Butantan já produz 80 milhões de doses de vacina contra a influenza que são utilizadas na campanha nacional de vacinação. No entanto, por ser uma doença sazonal, o imunizante contra a gripe é atualizado cada ano com base em relatórios da Organização Mundial da Saúde. E ainda falando sobre a gripe, a Prefeitura de Fortaleza concluiu nesta terça-feira a campanha de vacinação contra a gripe aqui na capital. Foram aplicadas 822.484 doses, contemplando fortalezenses a partir de 6 meses de vida. A campanha teve início lá no dia 12 de abril, dividida em 3 fases,
contemplando inicialmente aqueles grupos prioritários em que 84,4% do público-alvo foi vacinado. As etapas posteriores, conforme a orientação do Ministério da Saúde, ampliou em 12 de junho a imunização para a população em geral, onde ficou disponível até o encerramento do estoque. Foram aplicados imunizantes contra a influenza A, a H1N1, H3N2 e influenza B. Em 2021, o vírus H3N2 apresentou uma nova variante chamada de Darwin, contra o qual ainda não há imunizante disponível, mas como você viu há pouco, o Instituto Butantan já trabalha nesse imunizante. Agora a notícia para quem anda de ônibus. As passagens vão passar por um aumento. A mudança começa a valer já a partir do próximo dia 15. A partir do dia 15 de janeiro, as passagens de ônibus de Fortaleza sofrerão um aumento de 8,33%. O reajuste fará com que a passagem, que custava R$ 3,60, passe a ser R$ 3,90. A tarifa estudantil, que era de R$ 1,60, passará a custar R$ 1,80. Em dezembro, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Ceará, Sindiônibus, chegou a afirmar que as passagens de ônibus na capital poderiam sofrer um aumento de 50%, caso a prefeitura não financiasse uma parte dos custos do setor. A tarifa técnica calculada pelo Sindiônibus seria de R$ 4,50, levando em conta aumentos no combustível, preço médio de veículos novos, salários de motoristas, fiscais e funcionários da manutenção. Além disso, seria levado em conta a queda da demanda de passageiros de aproximadamente 35,9%. No entanto, a empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufor, divulgou nesta quarta-feira que a Prefeitura e o Governo do Estado aplicarão R$ 32 milhões no transporte público da cidade, sendo o aporte dividido mensalmente em repasses de R$ 6 milhões. A renovação do subsídio, segundo o órgão, permite que o aumento seja menor do que o calculado pelo sindicato. A Prefeitura afirma também que 100 novos ônibus serão incluídos na frota de coletivos da capital. Já o desconto da hora social será mantido em 2022. Diariamente, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas, os passageiros terão desconto de 60 centavos, ou seja, com a tarifa, a passagem inteira custará R$ 3,30 e a meia R$ 1,50 nesses horários. A tarifa social também é mantida em todos os domingos e nos dias 13 de abril, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Olha, gente, um bom cuidado para todas essas doenças que a gente tem falado aqui no nosso telejornal. Além da prevenção, é a prática de exercícios. O beach tênis tem sido aliado de muitos que querem praticar alguma atividade física. Em cidades praianas, o que vem ganhando destaques é os esportes praticados ao ar livre. Um deles é o beach tênis, uma modalidade que foi criada na Itália na década de 80 e é exportado para o Brasil na década seguinte. O beach tênis é um esporte que surgiu na Itália na década de 80, nas províncias de Ravenna. E aí ele nasceu lá na Itália e vem desenvolvendo aqui no Brasil, vem crescendo aqui no Brasil, tá? Um esporte fácil, divertido e saudável. Segundo o educador físico Robson Barata, a modalidade do beach tênis vem ganhando seu espaço no Brasil. O beach tênis ele deu um boom, né? Há um ano atrás ele deu um boom muito grande. Vem sendo praticado em todos os locais aqui de Fortaleza, no Brasil e no mundo. Para Robson Barata, o beach tênis é um esporte democrático, onde não tem restrição de idade. Pode jogar do neto até o avô. O beach tênis é um esporte super, hiper democrático, onde joga o vovô e o netinho, onde joga o pai e o filho, o alto, o baixo, o mais forte e o mais magro. É um esporte, se eu não diria, o mais democrático do mundo. Sofia Egito era adepta ao tênis, mas em suas caminhadas pela orla de Fortaleza, há 7 anos atrás, ela conheceu o beach tênis. Eu estava andando aqui na beira-mar e vi o Robson jogando beach tênis com as colegas. E aí me interessei, fui conversar com ele
E ele me explicou como era o beach tênis e na adolescência eu jogava tênis, me interessei e comecei a ter aula com ele. Para a economista, a prática do esporte pela manhã lhe ajuda a criar disposição para o restante do dia. Você acorda de manhã bem cedo, joga e aí depois você passa o resto do dia bem disposta, né? Sem dúvida, é um esporte muito agradável, você tem condições de jogar com seus filhos, netos, né? Com colegas, você conhece muita gente aqui, é muito bom. E juntamente comigo e com a equipe da Rede União, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa. Primeiro, nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse mesmo que está aparecendo aqui na sua tela. Mas para os adeptos do e-mail, a gente também tem para você. Acesse jornalismo@redeunião.com.br, também está aparecendo aqui embaixo. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua denúncia, o seu elogio e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para a nossa pausa, pessoal. Não saia daí, que o intervalo é rapidinho e o Expresso já está de volta com muita informação. Estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, pessoal, entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Ano Novo e a gente até falou aqui ontem no nosso Expresso. Agora você confere mais detalhes sobre a operação aqui na nossa reportagem. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os resultados da Operação Ano Novo 2022, que ocorreu entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, e contou com mais de 7 mil policiais nas operações. Ao todo, foram 72.420 pessoas e 59.402 veículos fiscalizados em todas as rodovias do país. Durante o período da operação, foram registradas 37.169 atuações. Entre elas, 5.344 foram por ultrapassagem, 4.240 condutores e passageiros foram flagrados por falta do uso de cintos de segurança e 597 motociclistas transitando sem usar capacete. Foram realizados 35.717 testes de alcoolemia, sendo registradas também 964 infrações por dirigir sob influência de álcool. Houve redução no número de acidentes em 4%, registrando 730 ocorrências, e também redução de acidentes graves, que são aqueles que envolvem ao menos um ferido grave ou morto. Foi registrado 187 ocorrências, uma redução de 9% em relação ao mesmo período no ano passado. Em relação ao número de mortos, houve aumento significativo. Em 2020 e 2021, foram registradas 62 mortes, enquanto em 2021 e 2022 foram registradas 65. Quanto ao número de feridos, em 2020 e 2021 foram 983, enquanto em 2021 e 2022 foram 1.017, ocorrendo assim uma alta de 3% nas ocorrências. Em relação ao combate à criminalidade, a PRF obteve resultados significativos. Foram apreendidos 756 quilos de maconha, um aumento de 46%, realizadas 442 prisões, um aumento de 51%, e recuperados 83 veículos, um aumento de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora vamos conferir um balanço daqui do nosso estado. A Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo, dia 2, a Operação Ano Novo 2022. Operação que foi marcada pela forte fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, onde 2.457 pessoas e 2.090 veículos foram fiscalizados. Vale salientar também que somente nesses 4 dias a PRF efetuou 1.138 testes de etilômetro,
no qual 22 condutores apresentaram testes positivos e 3 foram autuados em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Mas apesar de todo o esforço de fiscalização da PRF e apesar do número de acidentes ter diminuído, o número de feridos e mortos aumentou. Em 2020, foram 22 acidentes com 19 feridos e 5 mortos. Em 2021, foram 21 acidentes com 24 feridos e 6 mortos. O que chama a atenção é que somente no dia 1º de janeiro foram 5 acidentes fatais, 3 envolvendo motocicletas. A PRF reforça que todo o esforço de fiscalização feito pela instituição só alcançará pleno êxito se for feito também com a população, em conjunto com a população. As observâncias da lei elas são fundamentais para a redução dos acidentes. A Operação Rodovida ela continua e os esforços de fiscalização da PRF seguem com foco de fiscalização para redução de acidentes. Olha, pessoal, o governador do Acre, Gladson Cameli, foi alvo de 2 pedidos de impeachment nesta semana. A Assembleia Legislativa do Estado recebeu documentos feitos com base nas investigações da Operação Ptolomeu, deflagrada no mês passado. A Polícia Federal investiga supostos desvios na saúde e na infraestrutura do Estado. O caso tramita no Superior Tribunal de Justiça. Um dos pedidos foi protocolado pelo policial civil Leandro Costa, que é pré-candidato ao Senado pelo Cidadania. Além de Costa, o presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado do Acre, Isaac Ronaldi, apresentou nesta terça outra solicitação para a abertura de um processo de impeachment contra Cameli. O presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior, deve decidir pela aprovação ou pelo arquivamento do requerimento. A investigação, que teve início lá no mês de julho do ano passado, resultou em uma operação contra a cúpula do governo estadual no dia 16 de dezembro. Dias depois, a chefe de gabinete do governador foi presa por determinação do STJ. Ela é suspeita de obstruir as investigações sobre atos de corrupção e lavagem de dinheiro. Gladson Cameli nega qualquer irregularidade. Em nota, os advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso dizem que a investigação da APF é um, abre aspas, emaranhado de assuntos desconexos, fecha aspas. A gente continua falando sobre política, porque com a piora nos casos de doenças respiratórias aqui no estado, o governador pode fazer alterações no funcionamento das atividades aqui no Ceará. O governador Camilo Santana se reuniu com equipes de saúde do estado e de Fortaleza para uma avaliação do atual cenário das doenças respiratórias no Ceará e as ações tomadas. O governador adiantou que a reunião que define as regras dos decretos de isolamento social foram antecipadas para esta quarta-feira, dia 5. A alteração é resultado do agravamento da pandemia de Covid-19 e do surto viral que atinge o Ceará. A decisão sobre o que vai ou não ser alterado nas permissões para a realização de eventos no estado será definido nesta reunião. Contudo, o governador reiterou a importância do uso de máscaras e de evitar aglomerações. Camilo Santana ainda voltou a defender a vacinação em massa da população, afirmando que os imunizados estão muito mais protegidos e que a maioria das internações registradas são de pessoas não vacinadas. E as pessoas que estão perto de se aposentar precisam prestar atenção, já que agora existem regras de transição automática após a reforma da Previdência. Quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações e começa a vigorar neste ano. No caso da aposentadoria por idade, a regra de transição estabelece o acréscimo de 6 meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Na promulgação da reforma da Previdência, em novembro de 2019, a idade mínima estava em 60 anos, passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, a idade mínima para a aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos. Agora, está em 61 anos e meio em 2022. Para homens,
A idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido está em 15 anos. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, a reforma da Previdência estabeleceu 4 regras de transição, das quais 2 previram modificações na virada de 2021 para 2022. Na primeira regra, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro, para 89 pontos para mulheres e 99 pontos para homens. Na segunda regra, que prevê idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 57 anos e meio para mulheres e 62 anos e meio para homens. A reforma da Previdência acrescenta 6 meses às idades mínimas a cada ano, até atingirem 62 anos para as mulheres e 65 para homens em 2031. Nos 2 casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é 30 anos para mulheres e 35 para homens. No caso de pensão por morte, depois de mudar em 2021, o tempo de recebimento do benefício ficará inalterado em 2022. Segundo lei, a cada 3 anos, 1 ano é acrescido nas faixas etárias estabelecidas por portaria do governo federal, editada em 2015. Como a última alteração ocorreu em 2021, as idades mínimas dos pensionistas só voltarão a aumentar em 2024. Atualmente, o pensionista com menos de 22 anos de idade receberá pensão por até 3 anos. O intervalo sobe para 6 anos para pensionistas de 22 a 27 anos, 10 anos para pensionistas de 28 a 30 anos, 15 anos para pensionistas de 31 a 41 anos e 20 anos para pensionistas de 42 a 44 anos. Somente a partir de 45 anos, a pensão passa a ser vitalícia. A medida vale para os novos pensionistas e beneficiários antigos estão com direito adquirido. Após 2 dias internado no Hospital Vila Nova Está, em São Paulo, devido a uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro informou pelo Twitter que recebeu alta nesta quarta-feira, dia 5. Ainda não há informações sobre o retorno do presidente a Brasília e nem como ficará a agenda dele após a alta. Ontem, os médicos retiraram a sonda nasogástrica que o presidente utilizou durante o tratamento e foi descartada a necessidade de uma realização de uma cirurgia diante do fim da obstrução com medicamentos. Também nesta terça, imagens postadas nas redes sociais de Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro registram o presidente sendo avaliado pela equipe médica e caminhando pelo hospital. Agora, falando de segurança, os dados em relação aos homicídios em 2021 apresentaram queda quando comparado ao ano de 2020. O ano de 2021 terminou com redução de homicídios em algumas cidades do país. O Espírito Santo fechou o ano com o segundo menor número de homicídios desde 1996, com registro de 1.060 assassinatos. Já no estado do Ceará, no acumulado do ano, Fortaleza aparece no topo como a região com maior redução dos homicídios. Foram 1.041 crimes registrados de janeiro a novembro de 2020, contra 828 de 2021. No sistema, um melhor funcionamento da Polícia Civil, que realizou grande número de operações policiais, de investigações, de prisões importantes, aquelas chamadas prisões qualificadas, que são prisões de pessoas que estão nas ruas matando ou determinando a prática de homicídios, praticando crimes graves. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, a tecnologia foi um dos fatores importantes que contribuíram para a redução dos homicídios no estado. Essa queda de 18% dos homicídios no estado, exatamente a todas essas ações que eu elenquei aqui. Segurança Pública é um sistema. Você só consegue o resultado se cada instituição estiver realizando bem o seu papel e todas integradas e também com tecnologias e investimentos à disposição. A expectativa para 2022 é que os números de homicídio no estado possam diminuir cada vez mais. A expectativa é muito boa, Sabemos que a redução
no Ceará no ano de 2021, ela foi significativa, mas também sabemos que há muito a avançar. Quando temos uma redução dessa, se vê que estamos no caminho certo, ainda temos muito a avançar e estamos muito otimistas. Para o delegado Arlen Filho, a população tem o seu papel importante na contribuição da redução dos homicídios através das denúncias. A população ela ajuda sobremaneira. Inclusive, a gente aproveita o espaço, né, para pedir, reiterar o apoio da população, que caso tenha alguma informação relacionada a homicídio, onde ele esteja escondido, ou alguma informação que possa elucidar um crime, que entre em contato com o WhatsApp Denúncias do DHPP. Agora a gente vai falar sobre economia. Atenção, os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais conhecido como FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2022. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1.300.000 cotistas nascidos em janeiro já podem fazer o saque desde a última segunda-feira, dia 3. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17.800.000 pessoas aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, ele volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto um projeto sobre venda direta de etanol. Com vetos, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei sobre operações de compra e venda de etanol. Segundo nota da Presidência da República, o veto se deu porque as cooperativas possuem direito às exclusões, que geralmente reduzem a zero a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP da COFINS. Mas a restrição a este veto não impedirá a comercialização direta por produtores do biocombustível, segundo o comunicado. Ficou ainda autorizada a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, limitada ao município onde se localiza o revendedor varejista autorizado na forma da regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A nota ressalta ainda que a sanção ao projeto será importante para modernizar as regras ao setor de combustíveis. Então é isso, gente. O Expresso União de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e amanhã eu estou de volta. Nosso encontro fica marcado no mesmo horário de sempre. Até amanhã. Tchau, tchau.